Vamos fazer uma oração para a gente começar? Amém. Deus Santo, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por essa manhã na tua casa. Que teu Espírito continue a nos guiar e que tudo aconteça segundo a tua vontade. Pedimos a bênção do Senhor e essa iluminação que precisamos. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, hoje, Êxodo capítulo 22, na nossa jornada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, do livro do Êxodo. Eu quero ler, como de costume, alguns versículos para a nossa introdução. Quem tiver uma Bíblia aí, mantenha aberta. Queria dizer para vocês que estudar o Êxodo, pelo menos no meio, né, não é muito agradável, né? Porque, na verdade, os textos trazem de um esmiuçamento, né, da lei. Fala sobre as particularidades da lei de Moisés, está desmembrando a lei. Então, assim, é um texto que traz uma rotina assim, de observação que às vezes fica meio enjoado. Mas eu quero trazer algumas informações para vocês para tornar o estudo mais agradável. Essa é a minha função, né? Fazer com que o que vocês vão comer seja algo que vocês se sintam bem. Tá certo? Porque tem parte da Bíblia que é difícil de mastigar, não é verdade? Nem tudo são flores. Nem tudo é assim, que você falou, que legal, né? Então, assim, eu sempre adiciono algumas experiências aqui dentro do contexto para que a gente possa aproveitar melhor os textos. Tá legal? Vamos lá. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo, totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Ok. Assim como no capítulo 21, da semana passada, aqui no capítulo 22, nós estaremos também lidando com essas particularidades da lei dada a Moisés. Lembramos que a lei foi dada como um aio, que é um preceptor ou um professor que nos conduz a uma formatura chamada Cristo. Então a lei nos foi dada para nos levar a Cristo. E o fim de toda a lei é Cristo. Cristo chegou, a lei perde a sua função. Então, a lei foi um aio para nos conduzir a Cristo. Lembrando também que a lei desvinculada do Espírito, ela é uma assassina. Ela mata. O Espírito vivifica. Então, vocês perceberam? É interessante que a gente está aqui falando sobre Bíblia, lei, a lei de Deus, e falando sobre a intervenção do Espírito na lei. Também durante os cultos, vocês estão percebendo que está sendo muito falada a questão de Bíblia e Espírito Santo. Bíblia e Espírito, palavra e o Espírito Santo juntos para nos conduzir ao reino de Deus. Então agora que eu parei aqui para observar que realmente está falando da mesma coisa. Não é porque o Espírito é o mesmo, né? Ele está dando uma instrução só, nesse tempo. Então, tomar cuidado com a lei, né? A lei, na verdade, ela mostra o pecado, mostra a consequência do pecado, mas não nos livra do pecado. Não nos ajuda não ajuda a gente a se livrar do pecado. É como se fosse
Paulo diz que a lei de Deus é como um espelho. É como se o homem olhasse o seu rosto no espelho. Às vezes o homem olha o rosto no espelho e acha que está tudo bem. E às vezes ele está cheio de coisa no rosto. Então a gente precisa olhar para o espelho, que é a palavra de Deus, que vai mostrar os nossos defeitos, os nossos pecados. Mas a lei, se você pegar o espelho, que é a Bíblia, você não tem como esfregar no rosto para poder tirar as coisas ruins que tem. Então a lei não tem poder para isso. A lei ela só mostra, ela só acusa, só identifica. Mas para a gente poder tirar os defeitos que a gente tem, os pecados, a lei não serve. Por isso aí vem o Espírito Santo. Então, quem indica é o espelho, mas quem lava é a água purificadora, que é o Cristo. É em Cristo que a gente... pastor, mas tem na Bíblia que nós somos limpos pela palavra. Pela palavra é o primeiro processo, né? Então é a palavra que vai te limpar. Certo? Tem que entender o texto. Quem limpa é Cristo. É Ele que nos purifica de todo pecado. Não é simplesmente você ler a Bíblia que você vai ficar purificado. Eu estou sendo purificado aqui dos meus pecados, que eu leio a Bíblia, eu tenho a Bíblia em casa. A Bíblia não tem essa função. Ela só mostra, ela é o espelho, mas o espelho não limpa o rosto. Quem lava o rosto é a água, que é Cristo. Entendido isso? Então tem que saber entender. Então você imagina a lei sem Cristo, como é que faz? A lei sem o Espírito, você vai ficar botando o dedo na nossa cara. Que vocês querem isso? Então, aí que a gente entende as doutrinas. Quando você tem um sistema de lei na igreja, desvinculado da graça, você cria um monte de proibições, é a mesma coisa. Está seguindo o protocolo da lei. Você cria uma doutrina, não pode, não pode, não pode, não pode. Tá, não pode por quê? Mas e como é que a gente vai fazer com isso aí? Só não pode? Não pode. Se fizer, vai levar. Você imagina se fosse assim? É o que acontecia no Antigo Testamento. As regras estão ali. Se não fizer, você está fora. Se não fizer, você está expulso. Se não fizer, você está morto. Então, a doutrina pesada faz isso. Ela só mostra um conjunto de leis para a gente, desvinculado da graça, desvinculado do Espírito, onde você só cobra. Quando você impõe a lei, você induz a pessoa ao pecado. Certo? É lógico, você vai induzir a pessoa ao pecado. A lei faz isso. Ela mostra o pecado, ela proíbe o pecado, e quando você proíbe o pecado, quando você impõe condições de proibição, você estimula a curiosidade. Por que a doutrina pesada faz isso? O cara está lá, eu não posso isso, eu não posso aquilo outro, eu não posso. Ele fica curioso. Por que eu não posso? Você vai estimular o desejo para fazer a coisa. Então não funciona assim. A mudança é a percepção do favor divino. Mudança vem quando você abre o seu coração para entender o amor e a bondade de Deus. Essa tem que ser a mensagem para salvar as pessoas. Deus ama você. Sim. Você tem que mudar por isso. Ou é porque Ele quer me matar? Não, aí não muda. Você vai ter medo de Deus. Você tem que falar sobre o amor de Deus. Deus ama você. Você é importante para Ele. Olha o que Ele tem feito por você. A percepção do favor e do amor nos leva ao arrependimento. Lembra da pesca lá, maravilhosa, daqueles discípulos lá que estavam, eram desertores, abandonaram Jesus, tinham motivo para Jesus nem olhar para a cara deles. Não foi assim? Não abandonaram Jesus? O Pedro negou. Não negou? O que Pedro merece? Pedro negou Jesus. Então, Pedro, você merece o inferno, hein? Você vai ter o inferno, Pedro. Aí ele vai para a praia pescar, junto com os discípulos. E ele fala, eu vou pescar, os outros, eu vou também. Aí já vê o poder da influência dos discípulos vindo fazer o que ele está fazendo, ou seja, retrocedendo. Jesus disse, vocês serão pescadores de homens agora, não é mais de peixe. Eles abandonam Jesus e voltam a pescar peixes. Retrocederam. Então, os homens que retrocederam, os homens que negaram a Jesus, os homens que fugiram. Abandonaram seu mestre, estão na beira da praia. O que eles merecem? Se você fosse Deus, um raio na cabeça. Não é isso que a gente merece, diante dos nossos pecados contra Deus? E o que aconteceu com eles quando eles começaram a pescar?
Jesus se aproximou deles, eles estavam tentando pescar, não pescava nada. Não via nenhum peixe. Aí Jesus, eles não sabem que é Jesus. Aí vem a insensibilidade espiritual, já não sabe que é Jesus que está ali. Andaram com Cristo, já não sabe que é Cristo que está ali. E aí Jesus fala, o que vocês têm de comer? Eles falam, nada. E não tem mesmo. Você retrocedeu, você largou o mestre, você negou Cristo, você não tem nada. A provisão é Cristo. Não temos nada para comer. Jesus falou, então faz o seguinte, lança a rede aí, vamos. Aí quando eles começaram a puxar as redes, tinha tanto peixe que as redes começaram a se quebrar. Fala da nossa consistência para poder receber de Deus. A gente às vezes pede as coisas, mas a gente não tem força para poder receber de Deus. As nossas redes são fracas, as redes começam a se romper, o barco começa quase a ir a pique, eles pedem ajuda para os outros barcos. Lembra disso? Desesperados, com grande favor, o grande amor de Deus. Aí o que João fala? Que é o mais sensível, né? Pedro, é o Senhor. Não é isso que o João fala? Por quê? Não tem condição de fazer um negócio desse. Só, como que pode uma turma igual a gente fazer um monte de coisa errada e a gente conseguir pescar um monte de peixe? Porque a religião é essa. Errou, você vai pagar, hein? Você não fez, você vai pagar. É religião. Você fez errado, o raio vai descer daqui a pouco. O cara anda assim, né? Olhando para o céu, né? Mas é diferente. O favor, o amor de Deus, Cristo, é totalmente desvinculado disso. Quando o João percebe que eles erraram, ele junta tudo, né? Faz a conta na balança. Negaram Jesus e viram que eles estavam recebendo peixes, favor divino, a bênção de Deus diante do pecado deles. O João falou, ó. O João falou porque o João era quem encostava a cabeça no colo de Jesus. Ó, é o Senhor, não tem como. Só Ele pode fazer isso. Só Ele que dá sem a gente merecer. Percebeu? Aí o Pedro fica desesperado, pula dentro d'água. Lembra? Aí o que ele fala com Jesus? Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele está se arrependendo. Está confessando o pecado, está se arrependendo. Como é que o Pedro se arrependeu? Foi através da visão do amor e do favor de Deus. Então, quando o cara descobre a graça, a misericórdia de Deus, ele é induzido ao arrependimento. Percebeu? Tá a prova aí. Ele é levado ao arrependimento. Eu dou sempre o exemplo do cara que é casado com uma mulher maravilhosa. Aí o cara traiu a mulher. O que vai fazer esse cara pensar? Quando ele lembrar que a mulher dele é uma mulher que trabalha, que cuida dos filhos, que ela é fiel. Isso leva o cara ao arrependimento. É a única forma de levar ao arrependimento. Aí você fala assim, não, você tem que fazer mesmo, porque sua mulher, você sabe como é que é, né? Não vale nada, então você tem que fazer. Então, é a percepção do amor e do favor que nos leva ao arrependimento. Está claro ou não? Então, se a gente ficar apresentando para as pessoas um Deus que só cobra, eles vão pecar muito mais. Por isso que Paulo diz, vocês não estão debaixo da lei para permanecer em pecado. Por que vocês estão em pecado? Ninguém está impondo nada para vocês. Deus ama vocês. Então, esse negócio de criar um monte de regra para a igreja é o que leva a igreja a pecar. Os maiores escândalos acontecem nos sistemas proibitivos. Certo? Porque onde há o Espírito há liberdade. Se o cara fala assim, eu estou aqui porque eu gosto. Eu amo a Deus. Beleza. E quando o cara vem para a igreja, que ele fala assim, eu estou aqui porque mamãe mandou. Os meninos que vêm para a igreja, ele fala assim, eu estou aqui porque papai falou, se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Esse cara vai aprontar. Esse camarada vai fazer tudo errado. Ele tem que vir voluntariamente. Por isso que Davi pediu, Deus me dá um espírito voluntário. Conserve em mim um espírito voluntário. Eu quero servi-lo porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Então, eu tento construir aqui na igreja um povo que ame a igreja, porque quem não ama não tem jeito. Eu encho essa igreja de gente aqui, o cara está lá reclamando, o outro não concorda, o outro está com raiva, o outro acha que a igreja não está boa. Esses caras têm que sumir daqui, bicho. Você não constrói nada para Deus num ambiente onde tem um monte de gente que está questionando, que não sabe o que quer. Por que a nossa igreja funciona? Porque eu crio um mecanismo para expulsar o povo que não quer nada. Sacou? O que eu falo? Gente, pastor, escola bíblica, fica em casa, irmão. Fica em casa. Nada pior do que você ter aluno que quer estar dormindo. O cara que quer dormir, que ama dormir, ele vai fazer o que na escola bíblica?
Ele vai ficar morgando aí. Então esse aqui é um lugar para quem tem fome. Por isso que a igreja funciona. Porque em todo o tempo, igual eu falei com vocês, o culto de quinta-feira, o propósito do culto de quinta-feira é de Deus, não foi meu não. É de realmente tirar todo mundo que não sabe o que está fazendo aqui. O cara já fala assim, não, mas isso aí não dá para mim. É isso aí. O negócio é sacudir a jaqueira. Porque o cara que fica, ele fala, é isso que eu estou, a minha fome é essa. E os que o cara vem visitar e fala assim, ah, pai, é esse negócio que eu estou buscando. O cara que fala, não, eu não acredito nesse trem, já some e já desaparece daqui. Percebeu? Porque senão você não constrói nada. Então é melhor você crescer com uma igreja saudável, devagar, do que você ter um monte de gente dentro da igreja para poder fazer número e uma igreja que fica um monte de gente reclamando. Isso não existe. Isso eu nunca vou ter. Só se o cara ficar aí porque ele quer, porque eu estou avisando. Não está bom, segue o seu caminho. Entendeu? Então tem que ser assim as coisas. Entendeu o que eu falei? Sistema de regras, de lei, só piora a vida do ser humano. Lei desvinculada da graça não serve para nada. Não adianta você só bater. Você também tem que abraçar. Não adianta você só proibir. Você tem que ensinar o porquê da proibição, a consequência, e mostrar que tem um Deus que te ama. Senão fica muito difícil, né? Proibir é fácil, né? Então vamos botar lá um livro lá assim. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E quem não entregar o dízimo também vai ser exposto aqui. Um dia eu cheguei na nossa igreja de Pancas, nós tínhamos um pastor lá, tinha uma lista dos dizimistas. Eu falei, você está ficando doido, rapaz? Não, porque aí o quê? Vai botar a lista dos dizimistas, está expondo o pessoal que ainda não tem fé, que ainda não tem fé, porque condição todo mundo tem, né? Que as ofertas que aconteciam na Bíblia, os caras, quando não tinha nada, eles davam farinha, um bocadinho de farinha. Ninguém ficava sem entregar. Está em Levítico isso. O cara tinha um pouquinho mais, então você dá um cabrito aí. Aí, se tiver mais, dá um boi. Certo? Todo mundo se apresentava diante de Deus com gratidão. Mas às vezes o cara não tem fé, não rompeu. Aí você vai botar lá a lista do cara que não é dizimista para poder engrandecer os dizimistas. Que eles gostam, né? Os vaidosos, né? Tem a turma dos vaidosos que gosta de aparecer. Eu que dei aqui, eu sou dizimista, eu estou lá. E aí você cria uma coisa para menosprezar a pessoa. Pastor, mas assim a gente vai pegar e forçar. Forçar? O reino de Deus não funciona assim, não. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. A gente tem que aprender essa lição. Ele bate, não empurra a porta. Por que nós vamos empurrar a porta? Então, se o Espírito não convencer as pessoas do que elas têm que fazer, ninguém o fará. Certo? Ninguém fará. Você vai tirar a cachaça do cara como? Você consegue? Pastor. É? Tira lá. Então, é o Espírito. Onde há o Espírito, há liberdade. Fechamos essa parte? Deixa eu falar sobre outro fator importante a respeito da lei. Vocês estão perguntando aí na cabecinha de vocês, pastor, você não vai entrar no versículo 1, não? Calma. Calma, porque depois que eu entrar, vocês vão querer sair. Isso que eu estou preparando vocês para o início. Nós temos a inserção da graça como elemento de vida sobre a lei. A graça triunfa sobre a lei. A misericórdia triunfa sobre o juízo, sempre. Foi isso que Jesus fez ao estar diante daquela mulher pega em flagrante adultério. Eles disseram, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Tá certo. Jesus não disse que sim, não disse que não. Tá certo. Se ele disse que não, ele ia arranjar problema. Se ele dissesse que sim, ele ia ficar do lado da prostituta, no caso do adultério, né? Da mulher adúltera. Mas Jesus disse o seguinte, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí dá um gosto de sangue na boca dos religiosos, cada um vai saindo de fininho, perguntando quanto foi o jogo do Flamengo com o Vasco, e vai saindo todo mundo devagar e ninguém fala nada. É assim, botou todo mundo para pensar. Isso mostra que a graça é maior do que a lei. Não quer dizer que a lei não é importante, mas ela precisa ser misturada com a graça.
Senão nós vamos morrer todo mundo. Se vocês querem juízo, pela misericórdia, gente. Não era para mim nem estar aqui, nessa igreja. Ah, mas eu não sou pecador. Quem não é? Quem não é aí? Nós já nascemos pecadores. Você não precisa nem fazer mais nada além disso. Nós já nascemos em pecado. A gente já nasce indo para o inferno. O bebê saiu da maternidade assim, ele já está preparado para ir para o inferno. É isso aí. Ele vai precisar de se converter, vai ter que aceitar Jesus para ir para o céu. Certo? Mas ele é anjinho. Não, é só pelo pecado dos pais, de Adão e Eva, ele já está condenado. Eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Não é isso que está na Bíblia? Isso. Então, a inserção da graça como elemento de vida sobrepondo a lei. Essa mistura é importante. Eu quero ler João capítulo 1, versículo 14. João 1, versículo 14. Esse texto é tão importante que diz o seguinte, preste atenção. E o verbo, que é Cristo, que é a palavra, não é isso? Se fez carne. Esse verbo saltou das Escrituras. Ele saltou das Escrituras. Tomou forma humana e habitou entre nós. Então, nós não tínhamos ali um homem comum, nós tínhamos o próprio Deus, que saltou das Escrituras e se transformou em homem e habitou no meio de nós, porque Deus é espírito, ele precisa de um corpo para estar na terra. Esse é o princípio. Né? Ele não pode interagir com o mundo sem ter um corpo. Satanás é um espírito, por isso que usou uma serpente como forma de interação. Está entendido isso? O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Agora a gente está falando sobre uma coisa extremamente séria. Glória de Deus. Lembra lá de Uzá, quando tocou na arca da aliança, ele caiu morto. Deus abriu rotura em Uzá, partiu ele no meio. A glória de Deus mata. Ok? De tão poderosa, por causa da santidade. A santidade de Deus é muito grande. Se ele encontra uns pecadores como nós, vai matar a gente. Moisés pediu para Deus ir com ele. Ele falou, não posso ir com vocês não. Se eu for, eu vou santificar o povo. Santificar o povo. Senão eu não posso. Não é questão de não querer. Se eu entrar no meio de vocês, vocês vão morrer todos. A glória de Deus, o nível de santidade de Deus é muito grande. Por isso que o sumo sacerdote era o único que entrava no Santíssimo. Porque se entrasse mais ou menos também, tinha que ser amarrado uma corda com um sininho. Dependendo do nível que ele tivesse a vida dele, ele já caía por lá mesmo, o sininho balançava e saía puxando só os cacos dele. Só o sumo sacerdote tinha autorização para entrar. Você imagina, né? A Uzá queria segurar a arca da aliança. Não podia, gente. Não pode tocar na glória de Deus. É igual o sol, né? O sol é bom. Eu dei exemplo semana passada. Mas você pode se aproximar do sol? Qual a distância que nós estamos do sol? Você vai chegar perto do sol? Com toda a sua boa intenção, você vai chegar perto do sol. Então, se você respeitar as distâncias, o sol é favorável. Se você se aproximar, ele te mata. Por isso que Deus é o sol da justiça. Então, o verbo se fez carne, habitou em nós e vimos a sua glória. Como assim vimos a sua glória? Como assim? Moisés, com a experiência que ele teve lá no Sinai, ele desceu com o rosto resplandecido. Tinha que usar um véu. Que loucura é essa? Deus tinha que tabernacular com o povo. Ele precisava de um tabernáculo todo feito para poder receber a presença dele lá. Senão ele não ia com o povo. Vocês sentiram como que é sério isso? Oh, Deus, por que Deus não mata a gente então hoje? Como que a igreja fica cheia do Espírito Santo? Como assim? A igreja está cheia do Espírito Santo. Deus vem, entra no meio da gente. Eu não vou falar isso não, senão o pessoal vai falar que eu estou... Eu falo, Deus dança no meio da gente, mas tá bom. Vocês duvidam disso? Uai, Davi dançou na presença de Deus. Porque estava cheio do Espírito. E a mulher dele achou estranho, olhou pela janela. E por causa disso,
que ela achou que isso era uma coisa que não tinha sentido, ela ficou estéril. Lembra disso? E disse que ele bailava com todas as suas forças. Você imagina, né? O problema não é bailar, o problema é para quem a gente baila. Né? Esse é o problema, a gente tem que saber quem a gente está glorificando. Então, não é problema. O que você está fazendo? Você está glorificando a quem? Você está glorificando a Deus? Ué. Então, para glorificar a Deus, você pode usar todas as suas forças, todas as suas energias. Você pode ficar suado, mas glorificando a Deus. E quem não entende, não faça como a mulher de Davi, fica quieto. Senão você pode ser alvo de uma infrutificação, por não compreender as coisas do Espírito. Entendeu o que eu estou falando? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É muita intimidade para um Deus tão perigoso. Como a glória do unigênito do Pai. Aí a fórmula vem agora. Cheio de graça e de verdade. Os dois ingredientes da glória. Graça e verdade. Graça e verdade. Os dois ingredientes da glória de Deus, que antes não tinha isso. Antes tinha somente verdade e a justiça. Só tinha justiça, só tinha verdade. Justiça é verdade, pronto. E por que a gente acabava morrendo, o povo morria? Porque só tinha justiça, só tinha verdade. Mas agora, com a vinda de Jesus, a glória de Deus passou por uma mistura. Ela tem dois ingredientes, tem um a mais, graça. Ok? A glória que matava os homens no passado agora é cheia de graça e verdade. Ou seja, cheia de favor, misericórdia e juízo. Está misturado. Por causa de Cristo. Aconteceu alguma coisa com essa glória. Por que a gente tem acesso a Deus hoje? Por que a gente entra no Santo do Santo? Por que nós somos uma geração de sacerdotes hoje e a gente consegue entrar no Santo do Santo, sentir Deus dentro da gente? Por que a gente consegue sem morrer? Por causa disso aqui. Porque a glória, a partir do advento de Cristo, ela está cheia de graça e de verdade. Então, o juízo de Deus vem para cobrar a gente a nossa conta. Certo? Vem cobrando. A graça de Deus filtra o juízo. Ok? A graça de Deus filtra o juízo e atravessa só misericórdia. Então, a graça de Deus é o filtro. Cristo é o filtro do juízo divino. É por isso que a gente não morre. Porque Ele é o sumo sacerdote. Ele entrou, se sacrificou por nós. E agora a gente tem acesso. Por isso que o escritor de Hebreus diz, você tem que ter ousadia para entrar no Santo do Santo. Como assim? Entra. Entra mesmo. Porque Cristo, Ele nos consagrou. Cristo é o sumo sacerdote. Nós temos aqui, então, uma glória que continua sendo perigosa, pode nos matar. Mas, por causa da graça de Deus, a glória passa pela graça e sai só misericórdia. É por isso que nós estamos todo mundo aqui. É por isso que a gente, de vez em quando, faz alguma coisa que não presta e a gente continua comendo, bebendo, trabalhando, ganhando dinheiro e sentindo a presença de Deus. Está entendido? Eu preciso falar mais. Compreenderam isso? Então a lei não pode ser desvinculada da graça. Senão ela vai matar. Então cria sistema de regra dentro da igreja. Vai matar todo mundo. Essa igreja não vai parar em pé. Então quem não entende da graça e da misericórdia de Deus, não vai parar em pé. Porque nós somos tudo pecador. Que o cara fala assim, não pode isso. Mas amanhã é o seu filho, e aí? Como é que você vai fazer? Se fizer, você vai ver. E quando você fizer? Você está devendo que tem um demônio na sua vida. E quando você começar a dever, como é que você vai fazer? Está doente porque você deu brecha. E quando você ficar doente, pastor, como é que nós vamos fazer aqui com a igreja? Você está endemoniado. Aí vem aquele texto que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Tá?
pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, ó, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto, porque um dia é aquele lá, outro dia pode ser você. Ah, mas isso não acontece comigo, não. Então tá bom. Tá bom. Tá bom, fica aí na sua que você vai ver. A gente tem que ter misericórdia dos outros, porque senão... Tudo bem até agora? Posso continuar com a minha introdução? Porque os versículos seguintes eu vou fazer de carreirinha. Quem está entendendo tudo que eu estou falando, quem não entendeu, pode perguntar. Está entendido, gente? A gente tem algo muito precioso na Bíblia, que é o manejo de Deus entre a graça e a misericórdia, a graça e a lei. Isso é muito importante. A Bíblia é um livro de codificações misteriosas, né? Por exemplo, isso aqui algumas pessoas já tiveram acesso a isso aqui, que eu já ensinei isso aqui uma vez. Lembram na construção do bezerro de ouro? Vocês lembram disso? Eles construíram um bezerro de ouro. Idolatria. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele desceu com as tábuas da lei, com as tábuas das regras. O que aconteceu com esse povo? Êxodo 32, versículo 28. O que aconteceu com esse povo? Quando Moisés desceu com a lei na mão. O que acontece quando a gente desce com a lei na mão? Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Mas os outros... E caíram do povo aquele dia 3.000 homens. 3.000 pessoas morreram. A lei mata ou não mata? Vai. 3.000 pessoas morreram, ó, diante da lei. Só porque a lei desceu. Aí quando viram aquele pecado de idolatria ali, aí agora vocês têm lei, meu. Vocês não vão ficar impunes não, hein? Só a presença das tábuas da lei jogou 3.000 homens na sepultura. Você viu o poder da lei. Aí no Novo Testamento, que é o advento da graça de Deus, depois que Jesus veio, né? Lembra disso? Aí o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A maioria que está ali são judeus. O que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Inaugurou a graça. Atos 2:41. O que aconteceu? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 pessoas se converteram pela pregação do pior pregador que tinha naquele time de Jesus. O Pedro. O pior pregador. Pregador que prega com a espada? Quer cortar a orelha dos outros? O que é isso, não é? 3.000 pessoas se converteram. Não tinha microfone. Não tinha nada. Não tinha tecnologia nenhuma. Não tinha caixa de som. Numa pregação, você for ler ali, você vai falar assim, como é que o cara prega? Eu vou pregar a mensagem do Pedro. Não adianta. A mensagem é fraca. Pode ler. O discurso do Pedro ali. Se for comparado com as nossas pregações de hoje, que hoje nós temos hoje grandes igrejas, coitado do Pedro. Você pode usar a mensagem do Pedro onde você quiser. Eu vou ganhar 3.000 almas, vou pegar a mensagem do Pedro. Não é questão da mensagem, a questão é do Espírito que estava ali. Não é? Se o Espírito estiver presente, você pode ler um texto. Se não tiver, você pode ler a Bíblia inteira. Mas 3.000 pessoas se converteram. Ó, 3.000. Batizados também, não só aceitaram Jesus, não. Foram batizados e agregados. Imagina, né? Se botar os pregadores melhores depois, né? Mais adiante, pega lá um Apolo, né? Você está doido. Vocês viram a diferença que existe a lei matando no Antigo Testamento e a graça salvando no Novo? Ok? Entendeu isso? Está entendido? Mais adiante nós temos outro exemplo. São vários exemplos na Bíblia. Vários.
nós temos o exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele vai dizer para Jesus o seguinte: o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Mateus 19, versículo 16. Aí Jesus fala assim: mas você guarda os mandamentos? Lei, né? Você guarda a lei? Ele falou: guardo. É assim, né? Não matarás, não adulterarás. Ele sabia tudo na ponta da língua. Lei. Não dirás falso testemunho. Amar Deus sobre todas as coisas. O próximo a ti mesmo. Jesus falou: ó, beleza, isso aí. Você sabe mesmo. Você quer herdar a vida eterna? Você reconhece? Você guarda os mandamentos? Guardo. Aí Jesus falou: só falta uma coisa para você fazer. Ele falou: fala, né? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. O moleque era podre de rico. Não é isso? Aí o que ele fez? Ele baixou a cabeça, foi embora. Triste. Não se converteu. Era o cara que guardava a lei. Era o cara que conhecia os mandamentos de Deus, não foi salvo. Percebe? O que a lei faz com a gente? Não foi salvo. E aí, é interessante que a gente tem isso aqui, Mateus 19. Olha o número 19. Agora a gente vai para Mateus 19 ainda. Agora versículo 20. Não, eu li Mateus 19, versículo 20, né? Que ele saiu triste. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Jesus falou: vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele foi embora triste. Aí acabou a história do jovem rico. Não se converteu. Aí a gente vai pegar um cara agora que não é tão bonzinho como o jovem rico. Ok? Esse jovem rico aqui é um menino rico, novo. Ele guardava os mandamentos de Deus. Mas poderia, né, ser salvo. Mas ele guardava a lei não foi suficiente para salvar ele. Entendido? Aí nós vamos para os extremos agora. A gente vai para o Zaqueu. Ladrão, trambiqueiro, trabalhava o pessoal para os romanos, para roubar do povo hebreu. Vamos para os extremos. Vamos ver o poder da graça e o poder da lei. Aí o Zaqueu está lá tentando ver Jesus. O cara mais improvável do mundo. Pequenininho, pouca estatura, subiu no sicômoro para tentar ver Jesus. Aí Jesus olhou para ele assim: tinha tanta gente para Jesus olhar. Olha o poder da graça. Olha o poder da misericórdia. Tinha tanta gente para Jesus olhar. Jesus vai olhar logo para um ladrão descarado. Você percebeu? Jesus falou: hoje mesmo eu quero comer na sua casa, hein? Eu vou para a sua casa comer. O quê? Comer junto? A galera ficou todo mundo desesperado. O que é isso? Rapaz, vai comer na casa do cara. Porque comer junto, né? Você não podia comer com uma pessoa. Porque isso era fazer aliança. Aí todo mundo ficou assim na casa do Zaqueu. Puxa vida. O Zaqueu era rico também, igual o jovem rico. Aí o Zaqueu levou Jesus para casa, ficou todo feliz. Aí quando Jesus entrou dentro da casa dele, aí algo foi surgindo voluntariamente dele. Ele falou: se eu defraudei alguém, eu quero dar metade dos meus bens para as pessoas. Eu vou ajudar os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Assim. Como assim? Lá na lei, Jesus falou: vende tudo que você tem e dá para os pobres para você entrar no reino dos céus. Ele não quis. Por causa da lei. Agora, no advento da graça aqui, Jesus, ele pede para entrar na casa do pecador. O pecador, Jesus não fala nada sobre isso. O pecador voluntariamente diz: eu vou pagar todo mundo, eu vou devolver tudo que eu roubei, voluntariamente. Percebeu? Aí o que Jesus falou assim: hoje chegou salvação nessa casa. O cara foi salvo. Viu os dois extremos? Zaqueu e o jovem rico. O poder da graça, como é que é? Joga o cara para dentro. Está lá o ladrão na cruz, né? Vamos para o outro exemplo. Vamos falar de lei ainda. Nicodemos, doutor da lei.
Ah, doutor, hein? Doutor da lei, Nicodemos. Aí o Nicodemos é o doutor da lei, é o cara que carrega a lei debaixo do braço, as regras. E ele foi ter de noite com Jesus. De noite, hein? Está com vergonha de quê, hein? Está com medo de quê, Nicodemos? Com medo das pessoas virem ele com Jesus. Para não ser um escândalo, né? Aí vai o Nicodemos, assim, o doutorzão da lei, o mestre, foi escondidinho lá encontrar com Jesus. E o cara carrega a lei na mão, ok? Aí Jesus fala com ele assim, João 3, versículo 3. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Jesus está falando assim, rapaz, você tem que nascer de novo. Não tem como você fala para uma pessoa assim? Nascer de novo significa que tudo que você fez não tem sentido nenhum. Está mandando você nascer de novo? O que Jesus falou com ele? Você tem que nascer de novo para você entrar no reino de Deus. Por causa da lei, gente. Agora o Zaqueu não precisou disso tudo, né? Jesus está assim, ignorando tudo que o Nicodemos tinha na mão de conhecimento bíblico, e ele foi ter de noite com Jesus. Esse é o extremo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí, vamos ver o outro extremo agora da graça. Jesus vai se encontrar com a samaritana. Número 1, mulher. Mulher no Oriente não tem muito valor. Número 2, foi de dia. Viu o oposto? Meio-dia. Perceberam isso? O sol brilhando, Jesus se encontrando. Ele era rabi, não podia se aproximar de uma mulher. Não podia. Porque ele era um mestre. E ele vai se encontrar com essa mulher na beira de um poço, ao meio-dia, com o sol está mais quente. Era um antagonismo contra a situação do Nicodemos. E ela não sabia nada de Bíblia, não tinha a lei debaixo do braço igual Nicodemos. Aí Jesus só fala com ela o seguinte, João 4, versículo 13 e 14. É interessante que Nicodemos está em João 3 e a samaritana está em João 4. Aí Jesus só fala com ela assim no versículo 13. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Só você beber da água que eu te der. Ela vai dizer, então me dá essa água. Acabou. Daqui a pouco começa o processo de conversão. Ela já disse que ela não tinha marido, tinha tico-tico no fubá, já tinha passado por vários homens. Ela fala tudo, igual o Zaqueu. E se converteu, virou a grande pregadora e pregou em Samaria. Converteu um monte de gente. A primeira pregadora de Samaria está aí. O efeito da graça. Dá para a gente viver debaixo da lei? Isso aqui é só uma prova. Se você for vasculhar a Bíblia, você vai ver, sempre tem dois extremos. Você tem aqui, no Antigo Testamento, a lei trazida por Moisés, contrária à pregação do Pedro. 3.000. A gente tem o jovem rico, que era conhecedor da lei, mas não foi salvo. Nós temos aqui o Zaqueu, que era um ladrãozinho, e foi salvo. E deu tudo o que tinha. Aí falou, vou dar, quero restituir 4 vezes mais. E a gente tem o Nicodemos aqui, que era o doutor da lei, o cara formado, PhD, né, pós-graduado na lei, que tinha que nascer de novo. E a mulher samaritana, que era uma mulher pecadora, não ia na igreja, que era samaritana, né? E foi salvo. Falou, você vai beber da água que eu te desse? Nunca mais vai ter sede. Viu como que a graça é leve? E a lei é terrível? Algum comentário vocês querem fazer sobre isso? Ou ficou bem entendido isso aqui? Dá para a gente viver debaixo da lei? Pode falar, irmã. O problema era a lei ou nós não conseguimos cumprir a lei? A lei é impossível de ser cumprida. Por isso que ela mata. Nós somos pecadores. E a lei foi dada. Se você for olhar na Bíblia, tem várias dispensações, dando oportunidade para o homem. A dispensação da lei, a dispensação de Cristo,
A dispensação da igreja, que é a última dispensação, que é uma porta de oportunidade para salvar o homem. Mas o homem, ele estava condenado ao pecado e a lei já tinha sentenciado. Jesus vem para cumprir a lei, né? Ele cumpriu a lei, e a partir do momento que ele cumpre a lei, ele paga a nossa conta e diz para o credor: olha, eu deixo eles vivos. E o credor diz o seguinte para ele: ó, eles ficam vivos, você pagou a conta, mas a partir de agora a vida é só através de você. É isso aí. Então não existe vida fora de Cristo, porque ele cumpriu a lei que era impossível aos homens, né? Mas falando sobre lei, está ensinando para a gente sobre as regras que a gente impõe, que acaba martirizando o homem. O objetivo de Deus era esse, né? Ensinar que aquela imposição ela foi necessária num tempo, porque o homem não tinha regra. Um matava o outro, não tinha regra nenhuma. Então a lei veio para isso e para apontar para Jesus Cristo. Quando Cristo vier, isso muda tudo. Ele criou com o propósito de conduzir a Cristo. As proibições que haviam apontavam para Cristo. Os rituais apontavam para Cristo. O corpo é Cristo. Só que eles usavam isso para poder cobrar, matar, olho por olho, dente por dente e tal. Foi necessário isso naquela época, para poder organizar o povo. Mas, quando Cristo vem, ele é o fim da lei. E aquela lei que a gente não conseguia cumprir, porque todos foram condenados pela lei. Você não podia errar em nenhum ponto. Se você acertou em todos, errasse num, você era condenado pela lei, morte. O salário do pecado é a morte. E de repente Cristo vem, cumpre a lei toda. Ele cumpriu a lei. Ele falou: eu não vim para poder acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim pagar a conta de vocês. E agora a nossa vida como igreja está em Cristo. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos sobre lei. Eu, porém, vos digo. Então nós temos que seguir lei, nós temos que seguir Cristo. E o que ele está dizendo a respeito da... Ele diz assim: se você... A lei diz, se você cometer adultério com uma pessoa, você será apedrejado. Jesus falou assim: eu, porém, vos digo. Porque os antigos diziam que você teria que ser apedrejado se você fosse pego em adultério. Tanto você como a mulher como o homem. Jesus falou: só de você olhar com o coração impuro para uma mulher, você já adulterou com ela. Piorou. A gente pensa que ficou leve, mas piorou. Então, e aí? Então, o que a gente acha que ficou leve, trouxe uma responsabilidade muito maior para nós. Não é? Então, assim, o objetivo é saber que a lei tinha um propósito de organizar a nação de Israel. Era necessário, né? Igual você separar os caras que estão brigando. Ó, você fica lá, você fica aqui, ó. Vocês não brigar. Lá na frente a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer. E foi necessária a imposição da lei por um tempo, para a organização do povo, porque senão o povo estava se perdendo. Ia acabar com toda a civilização. Você está com raiva do irmão, você vai matar o cara? Tudo era uma loucura, né? Ela roubou o boi do cara, e como é que vai ficar? Não vai ter... Aí o cara ia lá e matava o cara por causa do boi. Aí tiveram que estabelecer regras para edificação de uma nação, com as suas leis, com os seus juízes. E ao mesmo tempo, essas regras, elas eram transitórias. Elas passariam. Porque o homem não dava conta de viver com isso. Aí nós fomos todo mundo para a prancha do pirata. E ninguém cumpriu a lei. Se Jesus não vem, aí encerrava a história humana ali, depois da lei. Que a lei foi realmente uma dispensação como a arca. Olha, eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou dar a lei. Se vocês cumprirem a lei, vocês ficam vivos. Mas não cumpriu. Não cumpre. Aí vem Cristo, que é outra chance. Aí ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Outra dispensação que foi dada e o povo rejeitou. Como rejeitou a arca, como rejeitou também a própria lei. Não cumpriu a lei, não é porque a lei era muito dura, é porque o homem também é duro de coração. Aí vem a última dispensação, que nós estamos na dispensação da graça, que é a igreja. É a última chance. É a última chance que nós temos hoje. Por isso que a igreja foi arrebatada, meu amigo. Então a última arca que nós temos é essa. O jardim foi uma dispensação, uma oportunidade para o homem. O que ele faz? Ele perde o jardim. Então a gente está perdendo o jardim desde lá do início. E agora, a igreja também. Tem um monte de gente fora do jardim. Você acha que não tem? Um monte. Mas a gente não vai ter mais chance. A igreja é a última.
É a última arca. E depois que a porta da graça fechar, que é a porta da arca, vai ter gente que vai querer bater na porta. Mas deixa eu não entrar, porque essa arca não vai ser fechada pelas mãos de um homem. A porta da graça está aberta, gente. Vamos lá. A gente chega aqui cheio de pecado, se arrepende. Deus aceita a gente, coloca a gente para sentar na mesa dele. E agora você imagina se não fosse assim. Então, assim, vocês estão entendendo que as pessoas complicam, eles criam um monte de regra. O cara quer ficar guardando sábado, quer proibir carne, não sei essas coisas não. Mas existem outras proibições também, que não é carne e não é sábado, mas são proibições incoerentes. Não tem coerência nisso. Tem coisa que não. A gente mistura doutrina com uso e costumes. O cara cria uso e costume e fala que é doutrina. Mas doutrina é doutrina. Doutrina é doutrina. Você tem uma doutrina do batismo, da Santa Ceia. Você tem doutrina é doutrina. Agora, uso e costumes é uso e costumes. Isso aí vai de cada um. Como eu disse para vocês, tudo que você faz para Deus, Deus recebe. Por que não? Vou parar de tomar Coca-Cola. Pode ficar. Deus vai receber isso. Vai acrescentar algo na sua vida? Com certeza. Se você cuidar do templo do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, fala, eu não vou tomar Coca-Cola, eu vou fazer exercício físico para cuidar do templo de Deus. É uma coisa legal. E Deus vai receber isso. Agora você não vem falar para mim parar de tomar Coca-Cola. Não, vocês estão entendendo. Eu estou brincando, mas é assim. Vocês sabem que vocês são maduros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tem gente aí proibindo o cara de comer carne de boi. Por quê? Cara, tem muita coisa mais séria dentro de igreja do que comer carne de boi, viu? Tem um monte de sacerdote em cima de altar, fazendo coisa errada, diácono, gente roubando. Tem muito trem errado para se ver. A gente não dá conta. Idolatria, exploração, manipulação, controle dentro de igreja. Então, assim, tem coisa que... As pessoas chegam aqui e falam assim, pastor, eu posso ir na sua igreja? Eu falo, pode, só tem um problema, eu fumo. Vai, irmão, vai, senta lá, você só não vai ficar no altar. Não tem ministério para você, não. Aí eu falo, fuma, joga um cigarro lá fora e senta aí. Deixa o Espírito Santo trabalhar. A palavra, o Espírito Santo vai convencer. Mas o cara veio de novo e fala, pastor, eu fumei de novo. Bicho, se preocupa com Deus, que o resto cai por terra. A gente tem que mostrar Deus para esse cara. Não, você fumou, você não vai na igreja não. Aí as esposas falam assim, pastor, bebeu o dia inteiro. Eu falei, ele vai ficar quietinho? Aí eu falei, vai, então fica do lado dele com ele quietinho e deixa ele lá. Deixa ele na arena de Deus, vai até a hora que o que está nele vai cair por terra. Aí fica, às vezes o cara chega e fala assim, pastor, estou todo enrolado. Fiz um negócio errado aí. Você vai deixar eu ir na igreja? Eu falei, igreja você pode ir. Você não pode assumir ministério na igreja, você não pode estar na linha de frente. Tem uns que estão lá, está na comunhão da igreja e fala assim, pastor, eu estou fazendo isso, então você sai da comunhão. Sai da comunhão, você não bota a mão na Santa Ceia, não. E vai se restaurar. Aí você tem que acompanhar a pessoa. Ver como é que ela está, para trazer de volta para a comunhão na hora certa. Agora, se você tira a pessoa da igreja, é pior. Você quer o quê? Você vai jogar a pessoa no mundo? Você não tem que deixar ela fazendo coisa dentro da igreja. Trabalho sacerdotal, participando de comunhão. Tudo bem. Agora, na igreja, você está doido. É melhor ela aqui dentro do que lá fora. Porque aqui tem chance. Aqui ela tem chance de ser recuperada. Eu já vi muita coisa, gente. Isso aí o ser humano é frágil demais. Então Deus deixa a gente viver fragilidades também para a gente aprender. Então, todo mundo que se acha muito tem que sofrer fragilidade para parar de se preocupar com a vida dos outros. Né? Tem que viver fragilidade para poder parar de ficar preocupado com a vida dos outros. A gente não dá conta nem da nossa vida. Quanto mais da vida dos outros. Então eu não estou nem aí. Eu tenho que fazer minha parte como pastor. Coisas sagradas é sagrada. Sagrado é sagrado. Aqui você não passa, meu amigo. Tem que tirar a sandália dos pés. Agora, banco é para todo mundo, irmão. Banco é para todo mundo. Pastor, eu não posso pregar. Não, aí não, né? Você está querendo demais, né?
Aí não. Agora, pode vir. E cada coisa, cada mulher que fala uns trem, conta uns troços para mim, você fala assim, nossa, podia nem estar na igreja essa mulher. Mano, mas tem que estar na igreja. Vai estar onde? Está aqui, ó, tomando a cabeça. Chora, vai para casa, pensa. E aí, o Espírito Santo vai trabalhando. Essa é a nossa função. Você não pode rejeitar aquilo que Cristo não rejeitou. Tenta passar na frente de Deus, não. Eu estou muito cuidado com isso, eu não passo na frente de Deus. Quando eu tenho que tomar uma decisão séria, eu tenho que orar muito tempo. Eu não vou passar na frente de Deus. Tem gente que já chegou na igreja e falou, pastor, eu posso ficar na igreja? Eu já casei 2 vezes. Eu falo assim, vamos orar, né? Até contei para vocês um casal que me procurou há muitos anos. Eu prometo que eu encerro aqui, tá? Essa parte. Mas eu estou mantendo vocês acordados. Aí um casal me procurou, saiu da igreja Maranata. Aí bonitinho, eles assim, eles eram já com 50 e poucos anos, 60, não sei. Aí chegou os dois. Uma mulher bonita, assim, já uma senhora, com o senhor. Ah, pastor, a gente gostou tanto da igreja metodista. Que igreja boa. Eu falei, que bom, né, irmão? Aí eu falei assim, a gente quer ficar aqui. Eu falei, amém. Eu falei, qual é a história de vocês? Ele falou, não, é porque é o seguinte, a gente trabalhava junto e a gente se apaixonou. Ele é casado e ela é casada. Aí eles resolveram, aí começaram a contar os problemas um para o outro, né? Aí ela falou assim, eu vou largar meu marido. Dentro da igreja de Maranata. Eu também vou largar meu marido. É Maranata, eu acho. Se eu estiver errado, depois eu acerto. É isso mesmo. Aí se largaram. E a gente se ama. É coisa linda, né? A gente se ama um tanto, pastor. Eu falei, é mesmo? Aí eu pensei, para mim o amor é lindo. Às vezes sentaram igual 2 pombinhos dentro da igreja. É até bonito, né? O sistema religioso comporta, mas o espiritual não. Algo tem que acontecer. Eu falei, Deus, por que você faz isso comigo? Eu falei, faz com o outro. É cada coisa. Aí, a orientação de Deus é o seguinte, oração. Vamos orar. Aí o cara começou a ir no discipulado, eu fazia discipulado, ele ia atrás de mim. Pastor, como que eu gosto de acompanhar o senhor. Como é bom. E os dois, rapaz, era coisa linda. Eu ia fazer visita e eles iam junto comigo. Aí chegava na hora da pregação, você sabe, né? Tudo vai na cabeça da pessoa. Tudo que você vai falar aqui, vai pra... E os dois choravam. Dentro da igreja, choravam. E eu estou orando, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Deus, o que eu vou fazer? E eu falei, eu não posso receber esse pessoal, mas eu não sei o que fazer. Ele é dono da igreja. O que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer? Fui orando. Ele falou, pastor, tem como o senhor receber nós como membro? Eu falei, ainda não. Vamos orar mais. Se eu quisesse fazer número, eu jogava para dentro. Aí eu quebro o sistema espiritual todinho, eu sou maluco. Eu vou contra Deus? Ele tem que decidir. Mas se ele decidir, eu faço o que ele manda. E quem achar que está ruim, pode caçar o rumo. Sacou? Se ele falar, faça. Teve casal aqui que Deus falou, cuida deles. Eu cuidei. Eles estão aí. Entendeu? E não adianta, pode falar, pastor, e a igreja? A igreja cuido eu sou pastor da igreja. O que eu decidi tem que ser respeitado. Eu sou o líder espiritual. Porque você quer tratar de coisas espirituais, vem para o meu lugar, meu amigo. Você quer tratar de coisas espirituais? Você não foi chamado para isso. Quem foi chamado para tratar de coisas espirituais, sai de coisas espirituais. A coisa é muito séria. Então, orando, chegou um dia, sumiu da igreja. Passou um tempo e sumiu da igreja e tal. Eu falei, sumiu da igreja? Aí um dia eu encontrei com ele, não sei se está indo desse jeito. Pastor, rapaz, eu saí da igreja. Eu falei, você sumiu, irmão? O que que houve? Ele falou, rapaz, eu voltei para minha mulher. E ela voltou para o marido dela. Eu falei, bom. E se eu não faço aquilo? Ele atrapalharia um processo de Deus, né? Assim, eu não sei se eles estão juntos hoje, mas a minha alma eu já tirei desse inferno. Eu tirei, eu estou em paz. Eu falei, graças a Deus, né? Então, meu papel é esse. Meu papel não é ficar interferindo em decisões de Deus. Ele é dono da igreja, ele que é dono do povo, ele que é o pastor das ovelhas. Eu estou aqui para fazer, eu sou secretário dele. Ele fala assim, vai, eu vou. Se ele fala, para, eu paro.
E ele fala, deixa aí, eu deixo ir. A pessoa não pode deixar, tem que deixar. Deus mandou, deixa aí. Vai embora. Tem gente que só vem para atrapalhar, certo? Mas e tem gente que você fala assim, eu não vou mexer com esse negócio não. Deus fala, cuida, eu tenho propósito. É igual Ananias lá, né, em relação a Paulo. Senhor, quantos males esse homem tem feito? Eu falei, ele é um vaso escolhido. Fecha a boca. Então nós estamos aqui para obedecer a Deus, não é fazer a nossa vontade. Vontade a gente faz em clube social, é lá nos clubes, né? A gente decide, vota aí você. O que você acha? Ah, está decidindo a vida do cara. Ah, eu quero botar o irmão aqui para ser professor da escola bíblica. Vamos votar. Aí tem um irmão lá que nunca vem na igreja, só vem na igreja só para votar. Esse cara tem condição de escolher, decidir a sua vida? Ah, mas eu sou membro. Você é membro de papelzinho, meu amigo. De papelzinho, você não tem condição de decidir questões espirituais. Quem é que decide? Quem está? Você chegou agora, você é membro, você decide. Você vai votar para decidir a vida de um homem de Deus. Se você nem na igreja você pisa, você nem Santa Ceia você toma, só porque você está no hall, a gente rasga o hall. Então a gente precisa entender essas coisas. Aí tem gente decidindo a vida dos outros, o cara não ora, não jejua, não participa de culto, está decidindo a vida dos outros. Gente, raciocina uma coisa para vocês. Liderança espiritual trafega num nível que vocês não entendem. Para entender, vocês têm que andar nessa dimensão. Outra coisa, quando um líder quer alguma coisa, ele já concebeu no coração. Se eu falar para você assim, eu quero comprar aquele ar-condicionado. Nós não estamos num clube, ele já concebeu no espírito dele aquilo. O que você pode fazer, pastor, será que não seria melhor a gente esperar um pouquinho? Será que você pode conversar? Agora, proibir? Eu não concordo. Ah, meu Deus do céu. Isso não existe, gente. Não existe. Ele já concebeu. O cara quer construir, o cara quer comprar um lote. É a visão espiritual que Deus deu para ele. A gente trafega nessa dimensão. Ah, eu quero comprar aquele lote ali. Vocês podem fazer e falar assim, pastor, você não acha melhor a gente esperar? Ô, pastor, vamos orar, vamos fazer isso? Mas está concebido no espírito do cara. Você não pode proibir. Você não pode dizer, eu não concordo, eu não voto. Isso não existe dentro de uma dimensão espiritual, gente. Está concebido no espírito do cara. Você pode tentar fazer ele enxergar, você não pode proibir. Eu voto contra, soma quantos votos deu aí? Ah, deu 5 contra 3. Ah, perdeu aí. Isso é loucura. Não existe. Se a gente entende que o cara está sendo guiado ali, pô. Pastor, a gente vai fazer um retiro tal data. É isso que o senhor está sentindo? Ó, meu líder, eu faço isso. O bispo Final fala uns negócios comigo assim. Quando ele falou do curso de teologia, para trazer o curso de teologia para cá, aí todo mundo aí. Eu falei assim, é isso que o senhor sentiu de Deus? É, vai ser feito. Aí a nossa igreja era a única igreja que tinha curso de teologia. Quando lançou, a gente começou com 17 alunos. Né, a turma do Luiz Alberto, né, pastor Luiz Alberto. Né, Luiz, foi isso? Então foi a única. Aí ele falou, rapaz, o pessoal não obedece. Eu falei, não tem esse negócio, você é líder da igreja, cara. Você falou, está falado. Nós estamos aqui para isso. Para seguir o que Deus está te mostrando. Ué, vamos parar de religião, gente. Não funciona desse jeito. Você tem que respeitar o profeta no caráter de profeta para que você possa receber o galardão do profeta. Isso é bíblico. Eu não quero estar numa igreja onde tem gente decidindo a minha vida. Eu não quero que o pastor resolva a minha vida. Não quero ninguém decidindo a minha vida, não. Você vai decidir a minha vida? Quem é você? Você vai... Não, eu quero... Quem é a liderança aqui? É o pastor? Pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Qual o conselho que o senhor me dá? É minha conexão com Deus que vai fazer ele agir. Não é ele, é Deus. Eu estou debaixo do princípio de autoridade. Ah, pastor, mas existe tanto pastor que não vale nada. É pastor que não vale nada, não é pastor. Ah, o pastor rouba, o pastor é violento. Isso não é pastor, isso é bode. Bode, lobo, não é lobo. Não é pastor, né? Pastor é pastor. Pastor, você olha assim, você sabe se é pastor ou não. Se você estiver ligado no Espírito, você vai saber quem é que está sobre você. Aí se alguém que estiver sobre você não estiver no mesmo Espírito, você sai fora e vai embora, vai caçar seu rumo, porque esse cara não é pastor, ele está lá só de fachada. Agora, gente espiritual que ora, sabe muito bem quando Deus está falando, gente. Olha, misericórdia. Eu não sei quando um cara está ministrando para mim, eu não sei quando Deus está usando um cara para falar para mim. Se eu não souber disso, eu não sirvo para nada, não. Quando não serve para mim, eu levanto e vou embora. A gente tem que ir embora mesmo.
Está tudo bem, gente? Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Nós vimos aqui que existe um código aqui que ensina sobre as questões de roubo. Você roubou do cara, como é que vai ficar isso aí? Furtou o boi ou ovelha, matou ou vendeu, pelo boi você vai pagar 5 bois. É interessante que a lei aqui é até leve, né? O Código de Hammurabi mandava matar o cara. E era um código muito parecido com as leis de Moisés. Então, o cara vai pagar 5 vezes mais. Por que o boi se paga mais do que a ovelha? Porque o boi, ele tem um valor de trabalho muito maior do que a ovelha. É por isso. Eles estão olhando para isso aqui. Ok? Há um princípio aqui de restituição quando houver perda por roubo de ovelha. O Zaqueu vai aplicar esse mesmo princípio, né? Que ele vai falar, eu vou restituir 4 vezes mais. Né? Não tem isso, né? Ele não falou? Ele tá respeitando essa lei de restituição. O que aconteceu com Davi quando ele pecou com Betseba? Ele restituiu 4 vezes, ele perdeu 4 filhos. Aí você vai lembrar, não, mas a filha dele, a Tamar, não morreu. Morreu moralmente, né? Porque no Oriente, uma filha abusada sexualmente era melhor morrer. Então ele perdeu o filho de Betseba, que nasceu, ele morreu. A filha foi violentada por Aminon. Aminon foi assassinado por Absalão. Absalão foi assassinado por Joabe. Então, perdeu 4 e restituiu 4 vezes. Ok, versículo 2 e 3. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Então tem que saber lidar com isso aqui com cuidado. Porque a gente acha que pode sair atirando em todo mundo porque entrou na sua casa. Se o sol houvesse saído sobre ele, o agressor será culpado de sangue, e o ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o cara entrou na sua casa de noite e você matou o cara, você não tem culpa de nada. Se o cara entrou na sua casa de dia e você matou o cara, aí a gente tem que ver isso aí. Certo? Por quê? Porque de dia você tem mais chance de se livrar, você tem mais chance de identificar quem está entrando. Então, uma coisa é o cara entrar na sua casa de noite, outra coisa é entrar de dia. Viu como é que eles tinham cuidado com isso? O dono da casa, ele vai se tornar assassino se isso acontecer durante o dia. Entendido. Versículo 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, o cara foi pego lá com furto na mão. Seja boi ou jumento, hoje a gente tem DVD não tem mais, né? Celular. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Caso o ladrão ainda não tenha vendido, né, ou comido o animal, é só pagar o dobro, estava tudo encerrado. Então a lei aqui, ela vê a questão humana, ela não está muito severa em relação a isso. A gente vê uma dose aqui de misericórdia nisso. Versículo 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. O cara está comendo, o boi está comendo no pasto do cara lá, destruiu a roça do cara, você vai ter que restituir aquilo que o cara perdeu. Certo? É uma lógica, né? Esses são os danos à propriedade alheia. Versículo 6. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Era comum a prática de atear fogo, né, na relva seca. Antes da chuva, isso deixava a terra mais preparada, né, e para combater vermes. Essa queimada é um processo até hoje natural. Só que os caras perdiam o controle do fogo. Aí o fogo pegava no terreno do outro lá, e aí queimava tudo. E você tinha que restituir o que você causou de prejuízo. Olha o versículo 7 e 8. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, você mandou o cara guardar seu dinheiro, e isso for furtado da casa daquele homem, do ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. O cara está guardando o dinheiro do outro, o dinheiro foi roubado, não acharam o ladrão. Se acharam o ladrão tem que prestar conta, né? Vai pagar o dobro. Mas se o ladrão não aparecer, o suspeito é o cara que guardou o dinheiro. E aí ele vai ter que ir diante dos juízes para poder julgar a causa, se ele tem culpa ou não. Se não achar nenhuma evidência que ele é culpado, e aí a gente encerra o caso e quem tomou prejuízo tomou. É assim. Versículo 9.
Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes, aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Então a gente tem aqui essa causa julgada pelos juízes, a causa de negócios fraudulentos, né? Quando duas partes estão brigando pelo mesmo objeto, é meu, aí quem decide é o juiz. A gente vê lá o exemplo de Salomão, quando as duas mães estavam disputando o menino. Aí Salomão vai agir como juiz. Versículo 10 e 11. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs sua mão nos bens do seu próximo. E o seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Então o juramento aqui tem peso, né? Para prover a inocência do cara que estava lá guardando o bem, né? E esse bem morreu. Para o cara provar a inocência dele, se ele fizer um juramento, o juramento era aceito. Porque eles tinham esse entendimento de que se jurasse falso, tinha consequência espiritual sobre eles. Então eles tinham muito temor. O juramento tinha muito peso nessa época. Hoje o cara fala que jura, mas não jura é nada, né? Versículo 12. Mas se de fato ele tivesse sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se ele for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Então a lei aqui, ela visava proteger até mesmo o culpado. Certo? A visão era, o cara tem culpa, mas por que ele tem culpa? Então ele paga o dobro do que ele causou prejuízo, do que ele roubou. Até então a gente não vê morte aqui, vai aparecer mais adiante. Versículo 14 e 15. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente pagará. Mas se o seu dono estiver presente, não pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Então, as leis acerca da imoralidade e idolatria. A gente tem aqui, se você pega emprestado com uma pessoa, se a pessoa está olhando você usar e aquilo que você pegou emprestado foi danificado, você não tem que pagar nada. Porque o cara está presente, sabe por que aconteceu aquilo. Mas se o cara não está presente, você tem que pagar para ele o que você estragou dele. Aqui no caso, animais. Usando lá o boi, lá no arado, o boi acabou sendo danificado, quebrou as pernas, né? E se o dono que te emprestou estiver junto ali, você não tem culpa de nada. Mas se ele não estiver, você vai ter que ressarcir para ele a perda dele. A lei do ressarcimento, né? Versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Então a sedução de uma virgem era uma forma de roubo. O pai esperava que o casamento da filha lhe trouxesse um dote. Queria receber dinheiro, né? E se um homem a seduzisse com o consentimento dela, tivesse relações sexuais com ela, ele teria que pagar o dote e tomá-la por esposa. Se o pai não quisesse, né, entregar ela para ser esposa do outro, teria que dar dinheiro conforme ao dote das virgens. Versículo 17. Se seu pai inteiramente recusar, dá-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. Se o pai se recusar em dar a filha como esposa para este homem, ainda assim o homem que abusou dela terá que pagar um valor relativo ao dote dela, certo? Versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. Aí já começou. Por quê? Era uma forma de provocar a fé ao verdadeiro Deus. Por que a feitiçaria era abominável? A feitiçaria existia, havia a manipulação do mundo oculto naquela época, lembram lá da pitonisa, né? Aquela feiticeira lá de Endor. Era condenável, porque era uma provocação à fé ao verdadeiro Deus. A feiticeira não deixarás viver. Saul matou todos e deixou uma viva. Lembra disso, né? Versículo 19. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Então a gente vai abrir um parênteses aqui, porque essa prática se chama bestialidade. Apesar de ser algo extremamente abominável, essa era uma prática muito comum nas civilizações antigas, principalmente no Egito, né? Porque o Egito achava que essa era uma forma de honrar os seus ídolos. Lembra lá das pragas
que a maioria dos deuses egípcios eram animais. Então, nos seus rituais, eles tinham relacionamento com animais. Isso até hoje acontece, gente, né? Isso é muito sério. E acontece uma coisa muito séria. Talvez, assim, vocês nunca tiveram acesso a isso. Porque quando uma pessoa tem relação com um animal, isso acontece muito no interior, né? Há uma permuta de identidade entre os dois. É incrível isso aí. Eu sempre digo que o animal ele acaba sendo a extensão da alma da pessoa. Você pode perceber, a alma é a área de sentimentos. Quando uma pessoa tem problema emocional, o animal ajuda a pessoa a lidar com o problema emocional. Já viram algumas terapias que são feitas com animais? Cavalos, animais, assim, existe, né? Então, assim, há um mistério nisso. Que a gente precisa de um estudo mais profundo para explicar o papel dos animais nesse ambiente nosso. Tem um papel, não estaria aí, né? Só para alimentação? Cara, não. Né? Existe um papel para os animais nisso. Porque foram criados. Foram criados no período da inocência. Concorda ou não? Não foram criados para serem mortos. O primeiro animal a ser sacrificado aparece quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. A gente se alimentava da terra. Mas existe uma questão emocional nos animais que a gente pode ver na prática hoje. Ele traz um certo equilíbrio emocional para a família. Talvez seja esse o papel. Talvez existem algumas explicações para isso. Então a bestialidade, a relação com o animal, traz um pacto. Que relação sexual é pacto. E acaba havendo uma permuta dos dois. Você vai ver que coisas do animal vai passar para a pessoa. Eu já ouvi falar de casos de pessoas que o cara tinha relação com o cachorro, com a cachorra, né? E o cara absorveu tudo que o cachorro ficava dormindo no chão e dormia também no chão. Entendeu? Ficava sonolento, igual a cachorra. Aí ele ficava assim no caminho, a mulher dele chutava ele, sai daí. Entendeu isso? Isso é uma loucura, mas quem mexe com gente vê essas coisas. Você imagina, né? Então assim, acaba você ficando igual ao cachorro. O Levítico, capítulo 18, versículo 23, diz o seguinte: não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é confusão. É uma confusão espiritual, uma confusão emocional e por aí vai. Isso é estranho demais, mas tem acontecido por aí afora, tá? O ser humano é capaz de cada coisa. Então isso já é antigo. Então todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Versículo 20. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então Yahvé deveria ser para os israelitas o único objeto de adoração religiosa. Ok? Adoração somente a Yahvé, ao Deus verdadeiro. E o que sacrificar a outros deuses será morto. E essa é a lei para o povo de Israel. Você vai ver práticas aí de idolatria aí em outros campos aí da Bíblia. Do povo de Israel. Versículo 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Então você teria que cuidar dos peregrinos, você teria que respeitar, prover ele, porque você também foi peregrino, ele está dizendo. Então não queira para os outros o que você não quer para você. Já está ensinando para a gente muita coisa. Não aflija o peregrino, nem oprima o peregrino, porque vocês foram estrangeiros em terra estranha, no Egito. E foram bem cuidados no Egito a princípio, né? Lembra lá que eles ficaram na terra de Gozem lá? O José colocou eles numa terra boa. Depois veio a opressão. O povo de Deus não deveria oprimir ou atormentar o estrangeiro. Os israelitas não podiam esquecer que foram estrangeiros. Havia uma coleção legislativa da antiga Mesopotâmia, chamada Código, vocês conhecem, Lipti Star, que obrigava os povos do Oriente a dar abrigo e proteção a todos os estrangeiros e peregrinos que viajavam pelo deserto. Até hoje existe esse código no Oriente, a gente já comentou sobre isso.
qualquer estrangeiro, peregrino, deve ser acolhido quando encontrado no deserto, certo? Até americano, se foi encontrado no Oriente, esse código protege os americanos. É uma loucura. Eles dão a vida pelo peregrino, ou pelo estrangeiro, ou pelo cara que está perdido ali. Você vê como é que eles são muito corretos com as leis deles, né? E esse código é muito parecido com o código de Hammurabi, por isso que os outros povos do Oriente seguem também esse mesmo código. Versículo 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Essas duas classes, viúva e órfão, representavam os maiores problemas sociais da época. Muita viúva, muito órfão. E os garotos eram vendidos, e as meninas, como escravos, quando o pai morria. Havia preconceito contra as viúvas. E foi criada uma lei para proteger as viúvas e os órfãos. Deus criou essa lei para isso. Isso trazia grande responsabilidade para o sistema religioso. Quero ler Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27, que serve para nós hoje. Né? Que diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. 2 pontos. Se a gente quer definir religião, a palavra religião tem o propósito de unir o homem novamente a Deus, religar religião. Então o propósito da religião está aqui. Tiago 1, 27. A religião que é considerada pura e sem mancha para com Deus o Pai é esta. Qual é o conceito certo de religião? Se você quer ser uma pessoa realmente que respeita realmente a questão religiosa no sentido positivo, não religião do inferno, mas religião no sentido de ter uma vida piedosa. Ele vai dizer: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Então, 2 coisas cumprem o propósito da fé, da nossa religião é essa. Tem que ser isso. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Se resume em filantropia, que é ajudar o próximo, e santificação. Entendido? Esse é o papel da igreja. Ajudar os outros e se santificar para Deus. Aí realmente você é um cara ou uma mulher de Deus, realmente. Se você entender isso. Está cumprindo o seu propósito. Tiago está dizendo isso aqui, essa carta. Religião pura e sem mácula é cuidar daqueles que precisam e guardar-se da corrupção do mundo. Entendeu? Fez essas 2 coisas, você realmente é um homem piedoso, é uma mulher piedosa, que é uma pessoa religiosa no sentido positivo. Entendido ou não? Versículo 23 e 24. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Olha aí. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se você não cuidar, se você afligir o órfão e a viúva, eu vou fazer com que a sua família experimente a mesma coisa. É um processo de justiça, né? É interessante que o Salmo 68, versículo 5, diz o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, vírgula, no seu lugar santo. Salmo 68, versículo 5, repito: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Qual é o lugar santo de Deus? A igreja. Então Deus, Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Na igreja esse é o papel da vida espiritual. A gente tem que proteger os menos favorecidos. Ok? É Deus no seu lugar santo. Então a gente entendeu que a igreja tem uma função aqui. Importantíssima. Importantíssima. Né? Porque a gente tem muita coisa, muitas implicações espirituais com essa questão de orfandade dentro da igreja. Né? Está entendido? A maioria das pessoas são órfãos porque tiveram problema com os pais,
Então tem um problema de orfandade muito sério. Por isso que a configuração da igreja é um formato de família. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. É assim? O que é a igreja? A igreja é um contexto de família para a restauração humana. O homem se perdeu na disfunção familiar. Não foi assim? Ele se perdeu na disfunção familiar. Você pode ver que a própria Trindade é uma família. Uma operação familiar. Façamos o homem. E ali você vê a disfunção familiar surgindo a partir do pecado de Adão e Eva. Os filhos, um mata o outro, aquela coisa toda. E hoje a gente vê que o problema do ser humano, ele vem da família. Não vem? É isso aí. É o pecado dos pais nos filhos. Pais que não são espirituais, que não oram, omissos, violentos, alcoólatras, adúlteros. Isso vai refletir espiritualmente e moralmente na família. E Deus sabe disso. E por isso que ele monta uma estrutura familiar para recuperar o homem. Da mesma forma como o ser humano se perde na família, só pode ser reconstruído no contexto familiar. Por isso que ele construiu a igreja como uma família, onde nós somos irmãos. O pai é o pastor. Existem as regras da casa. Existe a comunhão, que a gente come junto. É o contexto familiar, gente. Então Deus só pode recuperar o ser humano através da igreja. Entendido ou não entendido? Nós estamos no versículo 23 e 24. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, está aí. A justiça de Deus virá. Versículo 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, olha só, hein? Ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporeis usura. Usura aqui é cobrança de juro, é agiota. Deus tinha consideração pelos pobres, tem, né? E proibia, na época, que os ricos tirassem vantagem deles. Então, você pode emprestar dinheiro, mas não vai cobrar juros, hein? Ele está chamando isso, a palavra aqui usada é usurário, agiota. Não tires vantagem. Só poderia haver cobrança de juros de povos estrangeiros. Então, se vocês me emprestar dinheiro, não pode cobrar juro meu. Lá de fora. Estou brincando, não estou precisando. Entenderam isso? É proibido cobrar juros. E tem crente que é agiota. Quantas vezes já teve. O pessoal, às vezes, quando aparecem uns malucos aqui falando assim: pastor, eu emprestei dinheiro para fulano e não me pagou. Eu falei, você falou comigo alguma coisa? Como é que você está mandando eu resolver agora? Na hora de emprestar para ganhar juros nas costas do lá, você fez no oculto. Agora, quando o cara não te paga, você vem falar comigo para resolver? Eu não resolvo. Aí sai da igreja. Já aconteceu isso. Então, o crente não pode ser agiota não, hein? Cuidado. A verdade é essa, né? Versículo 26 e 27. Se tomares empenhou a roupa do teu próximo, o cara te deve. Você pegou a roupa dele. Lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura. O vestido da sua pele em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então, se você pegasse a roupa do cara para pagar a conta, você tem que devolver de noite por causa do frio. Que detalhe, né? Versículo 28. A Deus não amaldiçoarás. Vocês perceberam que é o mesmo contexto dos 10 mandamentos sendo desmembrado, né? Honra a Deus, né? Não dirás falso testemunho, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Está tudo aqui, ó. A Deus não amaldiçoarás e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. O príncipe aqui no caso é o juiz. O termo hebraico usado nesse versículo é Deus ou juízes. São os homens que faziam as leis, as lideranças locais lá. Você não podia falar mal deles.
sendo que nenhum deles deve ser ignorado ou menosprezado. Versículo 29, as tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Essa aqui é a lei da oferta, os primeiros frutos, ou seja, as primícias deveriam ser trazidas e consagradas a Deus. O cara plantou lá a roça, primeiro a colheita tem que entregar para o templo, tem que entregar para as coisas sagradas, entendeu? Aqui a gente ainda não tem o templo, mas era para uso de Deus, para serviços das coisas sagradas. O boi, o cara tem lá um monte de boi, aí aqueles que o que viria primeiro era tudo entregue a Deus. Aí está a lei do dízimo e da oferta aqui, que é bem tranquilo para a gente entender. Versículo 30, assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia nos darás. Então, o bezerro nascia lá, tinha que ser entregue para o serviço sacerdotal. E esse princípio possuía uma certa correlação com a circuncisão que aconteceu ao 8º dia, né? Vocês lembram, né? A criança nascia e ao 8º dia tinha que ser circuncidado. O filho homem, por que não antes? Porque antes a criança não tinha ali um agente de coagulação chamado protrombina. É um fator de coagulação do sangue que a criança não tem antes do 8º dia. Então, depois do 8º dia, a criança podia ser circuncidada. Se fosse circuncidada antes, a criança morreria de hemorragia. Até nisso Deus pensou. A lei da circuncisão. Geralmente, eles acreditavam que a fertilidade era assegurada somente se o primogênito do rebanho de todas as famílias fossem sacrificados a Deus. Então, eles pegavam lá as primeiras crias dos animais e sacrificavam diante de Deus. A religião, a religião hebraica, os israelitas, proibia o sacrifício humano, lógico. Proibia. Outras nações faziam sacrifício humano. Eles ofereciam crianças em sacrifício para os deuses, porque eles queriam proteger a colheita. Eles pegavam as crianças novas e ofereciam em sacrifício aos deuses deles. Isso aqui era muito comum no meio dos cananeus. Eles ofereciam as crianças a Moloque. Era um deus de bronze com a cabeça de boi, e no meio dele assim tinha um forno. Aí pegava as crianças que nasciam e jogava lá dentro, oferecia a Moloque. E aí estava viabilizando uma questão espiritual gravíssima, porque quando o pai abandonava os filhos, jogava os filhos para Moloque, é como se você estivesse fazendo um aborto. O aborto tem esse significado espiritual. Quando você aborta uma criança, é como se você estivesse sacrificando essa criança ao deus Moloque. E você acaba legalizando um espírito de orfandade. Uma criança que foi... algumas pessoas passaram por tentativa de aborto. Elas vão dizer, pastor, minha mãe tentou me matar, mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Essa criança carrega rejeição sobre ela, carrega um espírito de orfandade, essas coisas tudo tem que ser tratada. Certo? Orfandade porque o pai ou a mãe ofereceu ele a Moloque, que era uma entidade que eles acreditavam que poderiam fazer com que a terra produzisse mais através disso. Por isso que chamam as crianças de moleque, né? Esse moleque aí, ó, porque ela foi oferecida a Moloque. Então, o que você mais vê é isso, gente com espírito de orfandade dentro de igreja, precisando de um pai, porque o pai desprezou. Uma forma de você entregar, fazer seu filho passar pelo fogo, como eles faziam antigamente, é você rejeitar o seu filho, é você ser violento com o seu filho, é você abandonar a família, é você casar com outra mulher, é você adulterar com uma pessoa e acaba deixando os filhos vulneráveis. Essa é uma forma de fazê-los passar pelo fogo. E aí vem a maldição sobre eles. Aí vem. Por causa do espírito de orfandade. Eles são adotados por Moloque. Esse é um problema sério dentro de igreja, tá? Falta de paternidade. Não. O que mais acontece? Aí quer escolher qualquer um para ser pai. O traficante vai ser pai. Entendeu? Gente errada. Levítico 18, 21, na reta final estamos. Diz assim: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Era costume dos antigos, os povos pagãos fazerem isso. Fazer seus filhos passarem pelo fogo. Aí tem aquela discussão, né, do pessoal, mas então por que
Deus pediu para Abraão oferecer Isaac em sacrifício. Gente, não dá para interpretar a Bíblia sem confiar em Deus. Por acaso, o Isaac morreu? Não morreu, né? Não morreu. Mas então, por que ofereceu Jesus em sacrifício? Tem essas perguntas aí, né? Que as pessoas fazem porque não confiam em Deus. Deus sabe o que está fazendo e os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Vamos ler novamente Salmo 68, versículo 5, que nós estamos encerrando. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então nós podemos restaurar a paternidade dos órfãos dentro da igreja. E a grande crise que os crentes vivem hoje é a crise da orfandade, que é a crise da paternidade. Está todo mundo procurando um pai, e quando o pastor ele se torna um corrupto ou um mau pai, aí a pessoa quer saber mais de igreja por causa disso. Então o papel de um pastor é muito sério para restaurar a paternidade de um povo que não tem pai. Nós vivemos num país sem pai, não é verdade? O sistema do país é matriarcal. Maria, o povo gosta de Maria, né? Não é verdade? Tem até o dia dela aí. Então o sistema é matriarcal, é uma cidade, é um povo sem pai. O brasileiro foi concebido através da exploração dos portugueses, que exploravam as índias e as africanas e voltavam para o seu país, deixando as mulheres todas grávidas, sem pai. Não sabe quem são esses caras que engravidaram, nem sabe, né? Foram vítimas de abuso e nós somos fruto disso aí. Por isso que o Brasil é um país sem pai. Por isso que as igrejas precisam de um pai. Paternidade é o elo perdido do ser humano. Isso aí. E quando a gente entende isso, que a gente precisa de um pai espiritual para substituir o nosso pai biológico e para nos reconciliar com o nosso pai celestial, aí muda tudo. Certo? Eu sou pastor por isso, porque eu sou um cara que eu fui ministrado em paternidade. Eu fui ministrado pela Neuza Tioca, paternidade. Porque eu tinha problema com meu pai, porque meu pai, problema assim, meu pai era alcoólatra, né? Então você imagina um cara que tinha problema de orfandade, como é que ele ia cuidar de igreja? Entendeu? Não dá para, o cara fica numa carência terrível. Tem muitos homens aí que sofrem por causa disso. O papel da igreja, nesse contexto, de família como um agente restaurador. Por isso que Salmo 68, versículo 6 se completa dizendo o seguinte: Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Aí, versículo 31, a gente encerra, que diz assim: e ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Esses animais se tornavam cerimonialmente impuros pelos animais impuros que os atacavam, e também pelo sangue que ficava na carne. Um animal que foi atacado por outros animais, você não poderia comer, ok? Porque era uma carne amaldiçoada. Deus, obrigado por esse tempo aqui na tua casa, que teu Espírito cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe a este lugar. O Senhor conhece os corações, conhece os soldados que tu tens levantado. Por isso, Senhor, que a tua palavra seja algo poderoso em nós. Em nome de Jesus, abre a nossa visão espiritual para que possamos enxergar a tua vontade nisso tudo. Abençoa-nos, Senhor, que tenhamos um dia de paz, de bênção, de vitória. Em nome de Jesus, que tenhamos um culto muito abençoado na tua presença. Nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Me queiram bem que não custa nada.